Lobisomem é um tipo de lenda que existe desde o começo da humanidade e acompanha a gente até os dias de hoje. E essa lenda existe praticamente no mundo todo. Existe lobisomem de todo tipo, desde um homem que só se transforma em lobo, até uma mistura de homem com tamanduá, ou até um lobisomem vampiro. Vem comigo que eu vou te mostrar 7 tipos bizarros de lobisomens. Lembrando que se você for novo no canal, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e comenta aí. Mais algum top 10 de criaturas que você queira que eu faça aqui? Pode ser, sei lá, vampiro, bruxa, alguma coisa que você tenha em mente, beleza? E só de você fazer essas coisas já vai estar me ajudando bastante. Desde já, obrigadão. Vamos começar então por talvez, né? Talvez a primeira lenda que trata da licantropia, né? Que seria o nome da transformação do homem para lobo. E não tem necessariamente a ver com Gilgamesh, mas sim da principal história dele, né, que é a Epopeia de Gilgamesh. Esse cara, inclusive, que eu fiquei sabendo que muita gente conhece por um anime aí, né, que eu não lembro o nome agora. Mas enfim, o Gilgamesh é um lendário rei da Mesopotâmia, ou mais especificamente de Uruk, né, que é uma cidade da Suméria. Ele era um homem com uma força incrível e também era gato, né? Vamos ser sinceros aqui que, né, ele era gato, fazer o quê? Afinal de contas, quem se apaixonou por ele foi ninguém nada, ninguém menos que a Ishtar, que é a deusa do amor da Mesopotâmia, ou melhor, da Suméria. Ela era basicamente a primeira Afrodite, digamos assim. Se você tá vendo esse vídeo, é provavelmente porque você gosta muito de lobisomens, ou pelo menos acha interessante o assunto, não é? Então, para você se aprofundar nele, ou até aprender histórias novas sobre esses seres, eu vou deixar o link da Amazon aí na descrição, que você vai achar vários livros sobre o assunto. E com certeza você vai achar algum que te interesse. Então vai lá, dá uma olhada, que só de você usar esse link já vai estar me ajudando bastante. Em um certo momento da história, a Ishtar chega para o Gilgamesh e pede, né, pra... Entendeu? Aí é claro que o Gilgamesh fica tentado a aceitar o convite, mas ele lembra ela de outros amantes que ela teve, que depois de se relacionar com eles, ela transformava esses homens em animais. E entre eles estava o lobo também. Dá uma olhada no trecho da história. Ele colocou os seus mantos reais e os ajustou ao corpo. Ao vestir a coroa, a gloriosa Ishtar elevou seus olhos e divisou a beleza de Gilgamesh. Ela disse: "Vem comigo, Gilgamesh, e seja meu consorte. Infunde-me a semente de teu corpo, deixe-me ser tua mulher e serás meu marido. Arriarei para ti uma carruagem com ouro e lápis lazuli. As rodas serão de ouro, as trompas de cobre. Em vez de mulas, terá para puxá-la os poderosos demônios da tempestade." Gilgamesh abriu a boca e respondeu à gloriosa Ishtar: "Se vos tomar como esposa, que presentes poderei oferecer em troca? Que vestes e perfumes poderia te dar? De bom grado dar-vos-ai pão e todo tipo de comida à altura de um deus. Amastes o garanhão que era magnífico na batalha, e para ele decretastes o chicote, a espora e a correia. Ordenastes que galopasse 7 léguas todos os dias, que lhe dessem água suja para beber, e para sua mãe, Silili, e pusestes as lamentações. Amastes o pastor do rebanho dia após dia, ele vos preparava um bolo de aveia, e sacrificava cordeiro em vossa homenagem. Vós o golpeastes e o transformastes num lobo. Agora seus próprios filhos o afugentam, seus próprios cães de caça o acaçam, lacerando-lhe os flancos. E não amastes também Ixulanu, o jardineiro do bosque de palmeiras de vosso pai? Inclusive, para você entender sobre mitologia mesopotâmica, é sempre bom você ver o Enu-Melish, que seria na verdade a principal história da Babilônia e da região ali da Mesopotâmia, né? Que se trata da história de origem do mundo, que conta a história de Marduk, que é o deus das tempestades, inclusive um dos mais poderosos até, contra Tiamat, que é um dragão. Aí o deus acaba matando a Tiamat e criando um mundo com o corpo dela. Se você quiser saber mais sobre essa história, eu fiz um vídeo aqui no canal, vai estar no card e na descrição aí pra você. Essa daqui não é uma lenda exatamente sobre lobisomens. Como você pode ter pensado ou imaginado por causa do nome, Were-Hyenas, se trata de um homem-hiena. Mas tem sim relações com lobisomens, especialmente por causa do nome. Were-Hyenas, Werewolves, e é daí que vem a relação, né? Werewolves, no caso, seria o nome do lobisomem em inglês. Essa é uma lenda que faz parte da África e do Oriente Médio. Algumas tribos dizem que se trata de hienas que podem tomar a forma humana, ou segundo outras, que humanos que são Were-Hyenas poderiam tomar a forma de um ser híbrido, metade humano e metade hiena, ou se transformar no animal por completo. Diferente dos lobisomens,
os Were-Hyenas podem se transformar quando bem entenderem, mas é claro que preferem fazer isso durante a noite, e é quando também atacam as suas vítimas. Elas usam a habilidade de imitar a voz de alguém conhecido e chamam pelo nome da pessoa, e aí se a pessoa for lá e tentar ver quem está chamando ela, provavelmente ela acabará sendo devorada. Elas também atacam túmulos, praticam canibalismo, roubam casas, entre outras coisas. Dizem também que se um corpo não for cremado, pode acabar se tornando um tipo de hiena vampira que dá uma chopada no pescoço de alguma pessoa e suga todo o seu sangue. Em algumas culturas também dizem que alguns feiticeiros têm a habilidade de se transformar em Were-Hyenas. Calma, eu sei que kitsunes não são lobisomens, mas vocês vão entender por que eu escolhi elas para estarem aqui no vídeo, tá? Bem, eu estava procurando lendas ao redor do mundo, né, de lobisomens para colocar aqui no vídeo e eu queria uma lenda japonesa. Porque na minha cabeça, como o Japão tem todo tipo bizarro de lenda, né, por causa dos yokais, eu achei que não seria um problema achar um tipo de lobisomem. Mas eu percebi que não tem exatamente essa lenda lá no Japão. Quer dizer, na verdade eu até achei umas supostas lendas por aí, mas como eu não tenho certeza se são verdade, eu não vou nem falar aqui no vídeo para não acabar espalhando uma fake news sem querer. E depois eu fiquei meio curioso, né, fui pesquisar o porquê que não tem lendas de lobisomens no Japão, porque são criaturas muito comuns no mundo todo, né. E aí eu cheguei no resultado de que talvez no Japão e na China também não tem essas criaturas, não tem a lenda dessas criaturas, por causa de uma extinção desse animal que ocorreu nessas regiões. Parece que em algum momento da história teve um tipo de surto de raiva, eu vi muito por cima, tá? Não tenho certeza. Aí por causa dessa doença e por medo dos animais, eles acabaram dando um fim neles. Então, eu fui procurar uma criatura que chegava mais perto dos lobisomens, e a que mais se encaixava nisso eram as kitsunes, que como o próprio nome diz, são raposas, são criaturas mágicas, e a cada 100 anos recebem uma cauda. A cada cauda que elas recebem, elas se tornam cada vez mais poderosas, até o momento que elas completam 9 caudas. E você provavelmente já deve ter até percebido a relação dessa lenda com Naruto, não é? Bem, quando elas completam 9 caudas, elas se tornam oniscientes e quase onipotentes. E uma das habilidades delas é trocar de forma, principalmente para a forma humana. E aí elas podem virar uma bela moça, ou até uma velha. E segundo a lenda, as kitsunes são trapaceiras, podem pregar a peça nos seres humanos, mas também podem ser muito amigáveis e até se casar e formar uma família com eles. O Varkolak é o lobisomem mais diferente aqui dessa lista, pelo menos no que se trata de um homem-lobo, né? Ele seria uma lenda da Romênia, e é o tipo de criatura que combina a lenda do vampiro com a lenda do lobisomem, mas ele também pode aparecer como um dragão, um fantasma ou um demônio. Para nascer um Varkolak tem que ocorrer uma quebra de ordem na sociedade, por exemplo, nascer uma criança fora do casamento, uma criança não ser batizada, ou uma pessoa se entregar para a morte, esse tipo de coisa. Mas a maldição também pode passar de pai para filho, e caso uma pessoa morra, e você queira evitar que ela, sei lá, vire um Varkolak, é importante que você coloque o corpo em uma água corrente o mais rápido possível. Diz a lenda que na sua forma humana, o Varkolak tem a pele pálida, seca, os olhos profundos e que brilham no escuro e cabelo preto. Mas ao se transformar ele vira uma criatura extremamente poderosa e ele ataca suas vítimas durante a noite. Mas se ele for atacar você, provavelmente você nem verá ele, porque ele é um tipo de vampiro astral, ele fica invisível durante o ataque. E se ele te pegar, ele vai te matar de uma maneira extremamente violenta e vai aproveitar cada segundo. E depois vai tomar todo o seu sangue. Nessa sua forma ele é tão rápido quanto o vento e é tão poderoso que pode até mesmo causar eclipses. Segundo dizem, ele causa eclipses para tentar devorar ou se alimentar do sangue da própria lua. E assim como na maioria das outras mitologias, quando tem algum ser parecido com o Varkolak que tenta devorar a lua ou o sol, eles sempre tentam fazer muito barulho para espantar o monstro. E com o Varkolak é exatamente a mesma coisa. As pessoas começam a bater panelas, dar tiros para cima, gritar, espernear e tudo mais, até que o eclipse acabe e o monstro vai embora. Mas felizmente, né? O Varkolak nunca consegue devorar a lua, até porque se o monstro conseguisse fazer isso, provavelmente o mundo acabaria, segundo a lenda. Uma das poucas fraquezas do Varkolak, assim como todo vampiro, é o alho.
Aqui no Brasil a gente também tem um problema quando se trata da lenda do lobisomem, até porque essa criatura, como pensamos, né, um ser metade homem, metade lobo, ou um híbrido dos dois, é uma lenda que chegou por aqui por causa dos colonizadores. Mas aqui a gente também tem algumas lendas que são meio parecidas, né, só que no caso seriam homens metade porco, ou no caso dessa lenda aqui do capelobo, metade tamanduá. O capelobo é uma lenda do Pará e do Maranhão. E segundo dizem, um capelobo surge quando o índio fica muito velho ou ele morre. E aí ele acaba ganhando uma segunda jornada na vida como essa criatura. Inclusive, esse tipo de narrativa também é muito comum em outras lendas indígenas. O capelobo sempre fica rodeando vilarejos, acampamentos e casas, mas ele não é nem um pouco sorrateiro e não tenta chegar silenciosamente nas suas vítimas. Ele faz um grito bizarro e escandaloso que pode ser ouvido de todas as direções. Se você ouvir esse grito, provavelmente você já tá lascado, porque as pessoas que escutam ele ficam loucas ou desnorteadas. Os tipos preferidos de vítimas do capelobo, é claro, são humanos, mas também podem ser gatos e cachorros. A maneira dele atacar é agarrando a vítima e colocando a sua língua de tamanduá por cima da cabeça da pessoa. Aí ele toma o cérebro dela como se fosse basicamente um milkshake. Na cultura navarro, skinwalkers seriam bruxas que têm a habilidade de se transformar, se disfarçar ou possuir um animal. Inclusive, você provavelmente já deve ter ouvido falar dessa lenda nos TikToks da vida. Mas Skinwalker não é o nome real dessa criatura, mas sim Yanaldushi. E é até esse nome que é falado no episódio do Ben 10, onde tem aquele lobisomem lá que depois vira um dos aliens do Ben 10. Eu vou pedir que pra você aí que viu esse episódio do Ben 10 e do lobisomem, que comente aí, porque sempre que eu falo que essa lenda apareceu no desenho, falam que eu tô maluco. E não é possível que só eu vi esse episódio aí. O nome significa mais ou menos, com ela, ele fica de 4. Eu sei que você tá pensando, mas não é isso não, tá? Calma aí, esse nome tem relação com a pele que a bruxa veste, né? Ela veste a pele do animal e depois fica sobre os 4 membros. E essas bruxas são imprevisíveis e extremamente perigosas. Essa lenda é explicada, na verdade, pela cultura navarro, porque a magia em si faz parte da sociedade deles, faz parte da espiritualidade. E assim como a magia vive com eles, as bruxas também, então de certo modo elas não são sobrenaturais. E como tudo na vida, a magia pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas para se tornar uma Skinwalker, a pessoa teria que fazer um ritual bem pesado, na verdade, que seria de matar um ente querido, que normalmente é um irmão. Aí depois ela ganharia a habilidade de se transformar basicamente em qualquer animal. Mas os mais conhecidos são raposas, ursos, cachorros, pumas ou lobos também. Elas sempre usam a pele do animal que elas se transformam, e aí que vem o nome Skinwalker, né, que seria pele andante, alguma coisa assim. Mas elas também podem usar crânios dos animais ou até chifres deles. Elas escolhem se transformar sempre naquele animal que é mais necessário no momento. Por exemplo, vai que ela precisa de muita força, ela se transforma em um urso, mas depois ela pode se retransformar em humano para fugir dos seus perseguidores. Se você quiser saber mais sobre a história dos lobisomens, eu fiz um vídeo inteiro contando a origem da lenda aqui no canal. Vai estar no card e na descrição aí para vocês. A lenda de Licaão é o que deu origem ao nome licantropia, e se trata dos Zeus transformando um homem em um lobo como castigo por tudo que ele tinha feito. Existem várias versões da história, mas fiquem aí com a que eu escolhi para o vídeo. Disse que Zeus veio como convidado para Licaão, filho de Peslagos, e seduziu sua filha Calisto. Deles nasceu Arcas, que batizou a terra com o seu próprio nome. Mas os filhos de Licaão queriam testar os Zeus, para ver se ele era um deus ou não. Eles misturaram carne humana com a outra carne, e puseram diante dele em um banquete. Quando ele fez isso, com raiva, virou a mesa e matou os filhos de Licaão com um relâmpago. Naquele lugar, Arcas mais tarde fortificou uma cidade que ele chamou de Trapesos. Mas para Licaão, o seu pai, o Zeus mudou para a forma de Licon, isso é, a forma de um lobo. Luizon se trata de uma lenda indígena paraguaia e também é conhecida aqui no Brasil. Ele é um dos filhos monstruosos de Tauiquerana. Ele andaria pelos cemitérios se alimentando da carne de cadáveres e tem uma forma muito parecida com lobisomens, que lembra muito um grande cachorro, mas dizem que originalmente ele se parecia muito mais com um homem mesmo, um tipo de ceifeiro. Mas com a chegada dos colonizadores, virou um lobisomem, inclusive daí que viria o nome dele, né? Luizon. Entretanto, o estilo dele se parece muito mais com um vampiro do que com um homem-lobo. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like aí, para mostrar que você gostou, e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau!